Boa noite a todos, paz seja convosco, nobres irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação aqui no canal A Plenitude das Escrituras. E o tema da nossa pregação de hoje, meus irmãos, é a medida da fé, contentamento no chamado, evitando o engano do orgulho. Então, meus irmãos, sintam-se todos à vontade nessa mais essa pregação da palavra de Deus nesta noite. Peço por gentileza que os irmãos possam deixar, o vosso like, compartilhar, esse estudo, essa pregação em suas redes sociais, no WhatsApp, grupos no Telegram, onde os irmãos puderem, forem possível. E também, depois, por gentileza, depois ao término desse estudo, também possam deixar um comentário, pois é muito importante, pois isso alavanca, amplia mais a divulgação desse vídeo na plataforma do YouTube para que chegue a mais pessoas, E assim possam mais pessoas a conhecer a verdade da palavra de Deus e terem suas vidas edificadas, certo? Então, vamos aqui ao estudo de hoje. Creio que é um tema muito relevante para o nossa caminhada cristã, para o nosso amadurecimento, cristão, como cristãos, crescendo, cada vez mais na fé, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse estudo ele tem como base, irmãos, 3 passagens bíblicas, que é Romanos 12:3, que é o principal, 1 Coríntios 7:17 e Gálatas 6:3, que é justamente como está intitulado, a medida da fé. Iremos ver qual é essa medida da fé e o contentamento no chamado de Deus e evitando o engano do orgulho, certo? Então, começando aqui, na vida cristã somos constantemente desafiados a lidar com 2 extremos perigosos. O primeiro é pensar de nós mesmo além do que convém, pensar de nós mesmos além do que convém, ou pensar de nós mesmos como se nada tivéssemos recebido de Deus. Então temos aqui, diante de nós, 2 extremos, que desafios, que o cristão deve lidar, o perigo desses 2 extremos, se achar demais do que além do que convém e achar que não tem recebido nada da parte de Deus. A Escritura nos chama a um caminho de equilíbrio, reconhecer com gratidão e humildade aquilo que o Senhor nos concedeu e permanecer fiéis no chamado que Ele nos deu. Os textos de Romanos 2:3, 1 Coríntios 7:17 e Gálatas 3:6 se unem, se harmonizam para nos ensinar sobre a humildade, o contentamento e o serviço fiel. Então, vamos aqui, diante desses versículos, o que eles têm para nos ensinar hoje, a respeito da humildade, do contentamento no chamado de Deus e no serviço fiel, que é justamente está ligado a evitar esse engano do orgulho. Então, começando com Romanos 3:3, a humildade e a sobriedade, Romanos 2:3 está escrito. Paulo escreve: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, ou autoanálise, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então aqui está a frase, da onde eu tirei, para o título do estudo, a medida da fé, que está dita em Romanos 12:3. Então Paulo, em Romanos 12:3, ele exorta os cristãos a não se acharem superiores aos outros por causa dos dons recebidos. Cada dom vem de Deus, e nenhum deles deve ser motivo de orgulho, mas de serviço. Então aqui Paulo lhe deixa bem claro, já aqui começando, que com base na graça que ele recebeu, ele dá essa advertência a cada um de nós, que para não se considerar melhor do que realmente são, se considerar mais. Então ele fala, antes seja honesto na sua autoavaliação, ou seja, se é autoanálise,
se autoavaliam honestamente, sem cair, né, se colocando numa ilusão de achar que é maior, achar que tem mais dons e que é mais importante do que realmente é, com base que na medida da fé que Deus concedeu a cada um. Então, cada um de nós, Deus lhe deu ali uma medida de fé, ou seja, a medida da fé, algo que Deus nos concedeu de dons, de talentos, cada um tem ali a sua medida, né? Deus, ele partilha, né, com cada um de nós, com o seu povo, dons, talentos, né, capacitações para cada um. Então, a pessoa precisa fazer essa autoanálise de si mesmo de forma honesta, né? Então, sobre os dons, né, de Deus. E rapidamente, só para nós recapitularmos, né, que são esses dons de Deus, né? Vamos aqui em 1 Coríntios 12, onde o próprio também o apóstolo Paulo ele fala desses que são esses 9 dons, né, do Espírito Santo. Que pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, né? Então é um dom, primeiro dom aqui dito, a palavra de sabedoria, que é na verdade você ter, né, a capacidade de dar bons conselhos, né? A pessoa tem um dom ali de dar bons conselhos. Outro, palavra de conhecimento, né? Também a pessoa tem um dom, tem uma aptidão ali espiritual de discernir, né, as verdades espirituais da palavra de Deus. E pelo mesmo Espírito, outro pela fé, né, o dom da fé. Pelo mesmo Espírito, outro dons de cura. Pelo único Espírito também pode dali operar milagres ou operar maravilhas, né? Também é outro dom. Outro, profecia. Outro, discernimento de espíritos, ou seja, a pessoa saber ali discernir, né, o que vem do Espírito Santo de Deus e o que não é. Variedade de línguas, né, o famoso, famigerado dons de língua, e o outro, a interpretação de línguas, né? E todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito, pelo mesmo e único Espírito, e ele as atribui individualmente a cada um conforme quer. E assim, né, como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, só aqui respirando, né, vemos aqui os dons do Espírito, o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de conhecimento, o dom de fé, dom de cura, o dom de operar milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, esses são os 9 dons do Espírito Santo. Então, cada dom vem de Deus e nenhum deles deve ser motivo de orgulho, mas de serviço. Então, cada um que tem esse dom, que recebe, né, esse dom, o cristão tem que usar isso em prol do serviço da igreja, da edificação do corpo de Cristo, e não para si mesmo, para se vangloriar, achar que é alguma coisa, porque não é nada, né? Nós não somos nada sem a graça e a misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo nos convida a pensar com moderação, isto é, a avaliar nós mesmos com sobriedade. Novamente, né? Pensar com moderação, não achar que é algo que não é, né? Pensar com sobriedade, né? Com racionalidade. Isso significa reconhecer que tudo o que temos é graça de Deus e deve ser usado para o bem do corpo de Cristo, a igreja, e não para o engrandecimento pessoal. A humildade aqui não é negar os dons, mas reconhecê-los e empregá-los, corretamente. Então, novamente, a gente tem que sempre reconhecer, né, sempre estar em nossos corações, em nossas mentes, né, gravado na tábua de nossos corações, que reconhecer que tudo que temos, irmãos, de dons e talentos que Deus nos capacita é graça de Deus. Paulo ele fala, né, se não me engano, em Romanos não, né, 1 Coríntios 15, ele fala, né, que se eu sou o que eu sou, pela graça de Deus sou. Então até o próprio apóstolo Paulo ele falava isso. Se eu sou o que eu sou, se eu sou esse apóstolo com grandes dons, né, Paulo ele fazia maravilhas, né, e tinha quase todos esses
dons que eu citei anteriormente, né, em 1 Coríntios 12, ele tinha dom de fazer maravilhas, de cura, de discernimento de espírito, palavra de conhecimento, de sabedoria. E mesmo assim ele fala, ó, se eu sou o que sou, é pela graça de Deus que sou. Então é pela graça de Deus que somos alguma coisa, né? Deve ser usado esses dons, esses talentos nossos para o bem do corpo de Cristo, para edificar. Ou seja, a pessoa que tem um dom de sabedoria, de palavra de sabedoria, ou seja, ali é apta a dar bons conselhos, é até ali para aconselhar os irmãos na igreja, o irmão que está passando por um momento difícil, momento delicado na vida, e pode ali dar, o irmão está com uma dúvida, está com algo, e pode ali dar, né, uma palavra, um aconselhamento sábio, né? A pessoa tem um dom de conhecimento, pode discernir ali as coisas espirituais da palavra de Deus e trazer, né, para o conhecimento da igreja, para edificar em uma pregação. Então é assim, profecia, né? E assim por diante. Então tudo é para o bem do corpo de Cristo. Tem esse propósito principal, é isso. E não para o engrandecimento pessoal. A humildade aqui não é negar os dons, ou seja, né, você negar que tem esses dons. Você pode dizer, olha, eu tenho o dom de tal coisa. Não é uma soberba. Não é soberba você declarar, né? Se você ter a certeza realmente, já na prática, já é provado que você tem esse tal dom, você não é orgulho você declarar que tem esse tal dom, né? Não é negar os dons, mas você reconhecê-los e empregá-los corretamente, que é para o bem da igreja. Como Paulo também fala em Filipenses 2:3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então aqui Paulo reforça, ó, nada faça por contenda, por briga, por se achar melhor do que o outro, ou por vanglória, mas com humildade, cada um se considere superior, né, o outro a superior a si mesmo. Então você considerar o seu irmão superior a você. Cada cristão recebe de Deus uma porção de fé e dons espirituais. Essa medida da fé não é desigualdade, mas é diversidade que edifica o corpo de Cristo. O perigo está em querer ultrapassar a medida que Deus nos deu, o que leva à frustração em comparação. Servir a Deus com alegria dentro daquilo que Ele nos confiou, sabendo que sua medida é suficiente para cumprir o seu propósito em sua vida. Então, cada um de nós recebeu essa medida da fé, viver com o que Deus nos concedeu, de talentos, de dons, de capacitação, naquilo que Deus te direciona para ser feito. E nessa diversidade, né, que o corpo de Cristo tem, que é cada um com um propósito e um ofício, digamos assim, diferente, o corpo é edificado. E a pessoa, o problema é cair nesse engano, né, de querer ultrapassar essa medida que Deus deu a cada um de nós. É por isso que Paulo fala aqui, né, não se considerem melhores do que realmente são, para não se achar superior aos outros por causa dos dons recebidos. Então a gente tem que ter esse pensamento de nos, né, policiarmos, de nós temos a noção de cada um recebeu uma medida específica de fé, que é justamente os dons que a pessoa recebeu, os talentos que recebeu, e saber usar de forma correta, né, multiplicando de forma sóbria, de forma racional, sem ultrapassar, se achar demais, não, eu tenho isso, eu tenho tal dom, a pessoa vem se engana achando que tem um certo dom, mas não tem, e acaba, né, quebrando ali a cara, se frustrando, comparando ali uns aos outros, né, se comparando, ó, então o irmão tem isso, tem mais isso e aquilo, eu não tenho. Aí a pessoa começa a cair nessa loucura de ficar se comparando e querendo mais e mais, sendo que não precisa. Servir a Deus com alegria, com satisfação, com contentamento,
dentro daquilo que Deus te confiou. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de mim mesmo. Deus me confiou, né, nessa obra aqui de trazer, né, de pregar a palavra, de trazer estudos bíblicos aqui no canal no YouTube. Essa é a medida de fé, da fé que Deus me concedeu, que Deus me confiou, que Deus, né, ali confiou em minhas mãos. Então, o que eu devo fazer? Eu estar com alegria, com contentamento e seguir aqui, né, nesta obra, para a honra e glória de Deus e para que a palavra, né, a sua palavra alcance mais pessoas e edifique, né, aqui os irmãos presentes, edifique o corpo de Cristo. Então tem que me contentar, estar feliz aqui nessa medida de fé que Deus me deu. Então não posso querer me iludir, querer ultrapassar, achar, não, eu também sou profeta. Eu vou começar a fazer profecias aqui. Não, eu também tenho um dom de maravilhas, então também eu curo, eu faço maravilhas. Ah, eu falo línguas, sabe? Isso é um erro que muitos pastores, líderes religiosos ali no sistema religioso caem. E às vezes muitos, tá? Você vê que é um pastor, às vezes pega bem, mas começa a ultrapassar, a querer falar em línguas, a querer, sabe, ter a questão de fazer maravilhas. Aí por isso que a gente vê ali tantos escândalos, né? A gente vê tanta gente, tanto desses líderes passando vergonha, né? Às vezes querer ali fazer um milagre no meio da igreja, não vou curar aqui esse paraplégico, aqui as pessoas, e acaba se dando mal, quebrando a cara, se frustrando, né? Então, assim, é complicado. Então, a gente tem que se colocar no nosso lugar e nos contentar, ser alegres, porque qualquer chamado, né, que Deus nos concedeu, qualquer coisa que Deus confiou já em nossas mãos, já é uma maravilha, né? A gente já deve se alegrar muito nisso, né? Fomos chamados para uma obra magnífica, né? Do reino de Deus. Então a gente tem que ter, né, nos colocar no nosso lugar, ter essa sobriedade, né, cada um com a sua porção de fé, de dons espirituais, essa medida da fé, e sempre com alegria, contentamento, seguindo, né, servindo a Deus desta forma. Porque em 1 Coríntios 2:4 está dito: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, há diversidade de dons, mas quem opera esses dons é o mesmo Espírito, é o Espírito Santo de Deus. E em 2 Coríntios 12:7, mas a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então, novamente, a manifestação do Espírito, o Espírito se manifesta, né, é concedida a cada um de nós, visando a um fim proveitoso, útil. Que fim é esse? É o que foi dito aqui, né? Para o bem, deve ser usado para o bem do corpo de Cristo, para a edificação da igreja e não para se engrandecer, né? A vanglória. Então devemos estar em mente, se considerando que realmente nós somos, que Deus nos concedeu, e não pensar, né, cair nessa ilusão de se achar maior ou mais importante ou melhor do que realmente é, né? Seja honesto na sua autoavaliação, seja honesto na sua autoanálise, de acordo com o que Deus lhe concedeu, né? Com a graça que Deus lhe concedeu, os dons, com essa medida da fé que todos nós temos. Bom, agora vamos para 1 Coríntios 7,17, né? O contentamento no chamado. E Paulo escreve em 1 Coríntios 7,17, ó: entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Então, é uma ordem para todas as igrejas. A toda a igreja, né, ali na época de Corinto. E algo para todos nós, né, nos dias de hoje.
Então, neste texto, Paulo reforça que cada cristão deve permanecer no chamado que Deus o colocou. Muitos se preocupavam em mudar de posição social, né, no caso aqui no contexto, né, imediato do que Paulo escreveu aqui, né, muitos ali das igrejas de Corinto estavam se preocupando em mudar de posição social, de estado civil ou de função, acreditando que estariam mais espirituais em outra condição. Mas o apóstolo lembra que o verdadeiro chamado é seguir a Cristo com fidelidade, independente da posição em que estamos. A lição aqui é clara: não precisamos buscar reconhecimento humano ou dons que não nos foram dados. Precisamos ser fiéis no lugar onde Deus nos plantou, vivendo com contentamento. Então, novamente, né? Ali Paulo, né, através, né, do Espírito Santo, ele diz que continuamos vivendo de acordo com a condição que o Senhor nos designou, aquilo que Deus nos direcionou, de acordo com o chamado de Deus. Então, qual foi o chamado de Deus para a sua vida? Então, se foi tal, né, dessa forma, pregar a palavra, orientar irmãos, ou tantas outras formas, né, você ter um talento de louvar a Deus, ou tantas outras formas de glorificar, né, a Deus, continue dessa forma, no chamado que Deus lhe concedeu. Está novamente ali em harmonia com Romanos 12:3. Que muitos de nós temos diversidade de dons, de talentos, que ambos edificam o corpo de Cristo. Então, permaneça naquilo que Deus te chamou, permaneça na condição que o Senhor designou, com o que você tem, com a medida da fé que você tem, para continuar vivendo nos planos de Deus, no propósito de Deus. Muitos ali se preocupavam em mudar de posição social, achando que, né, estariam ali numa posição maior, espiritualmente, né, estariam mais espirituais. Olha só que coisa, pensamento absurdo, né? Não é dependendo de que ser estado civil, posição social, uma função ali, que você vai estar mais espiritual, de forma nenhuma. O verdadeiro chamado do cristão é seguir a Jesus de forma fiel, leal, independente de posição que a pessoa se encontra. Seja você a pessoa que tem uma condição financeira muito boa, né? Ou a pessoa que tem uma condição financeira boa, tem mais status sociais, independente. A pessoa mesmo humilde ali, se Deus chamou para aquilo, continue. Não precisa ter essa paranoia, né, de querer aumentar de posição para achar que assim estará mais apto, né, a servir a Deus, não. Então a gente sabe que independente de posição social, independente de posição civil, se você é solteiro, se você é casado, da função que você exerce, né, do emprego que você tem, desde, né, a pessoa que é um carpinteiro, desde uma pessoa que é um médico, cirurgião, independente. A forma que Deus te chamou, na posição que você está, na condição que Deus te encontrou e te chamou, designou para aquele chamado, continue. O que importa é servir a Deus com fidelidade, né, com sobriedade, seguir a Jesus, seu Filho, com fidelidade. E esse é o principal. De resto, Deus vai fazer crescer. Então, primeiramente, não precisamos buscar o reconhecimento humano, que justamente as pessoas achando que mudando de posição social, as pessoas vão olhar mais para ela, né? E vai ter mais reconhecimento, e assim a pessoa vai ter mais dons, ou os dons vão fluir, né? Vai florescer de forma melhor. Não foram dados nesse propósito.
Precisamos ser fiéis no lugar, no ambiente onde Deus nos plantou, onde Deus nos direcionou para ali, para que a obra dele seja feita. Vivendo com contentamento nisso. Porque Deus é que faz crescer. Paulo fala isso em 1 Coríntios 3, ó. Quando ele estava dando aquele sermão, né, que muitos estavam crescendo ali na igreja de Corinto, achando que uns era de Paulo, outros é de Apolo, né, fazendo ali uma rincha, né, criando ali quase que uma torcida, né, uns gostavam mais de Paulo, outros mais de Apolo, ou eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Aí Paulo fala, né, somos apenas servos iguais vocês, né, conforme o ministério que o Senhor nos atribuiu a cada um de nós. Quem que se sacrificou por vocês, né? Foi Paulo, fui eu, foi Paulo, foi Apolo, foi Jesus. Então ele fala, né? Aqui, ó, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então é Deus que faz frutificar aquela obra, independente de quem planta, de quem regou, é Deus que faz crescer. Paulo deixa claro, ó, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, são dignos de glória. Não, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então, seja onde Deus ali nos plantou, né, para realizar aquela obra, seja onde Deus nos colocou, nos designou, nos chamou, é Deus que fará crescer aquela obra, Deus que fará frutificar. Então basta nós, né, a nossa obrigação, irmãos, né, como servos de Deus, é permanecer na fidelidade a Ele, na fidelidade ao Senhor Jesus, seguir Jesus, né, de forma fiel, de forma como deve ser seguido, independente de posição, servindo a Deus com fidelidade, com contentamento, com alegria, que fazendo Deus vai conceder o crescimento. Mesmo que você plante, que você ali regue, Deus que fará crescer. Certo? Então, independente de posição social, independente de estado civil e da função do ofício que nós exercemos. Como Filipenses também está dito, Filipenses 4:11, aprendei a estar contente em toda e qualquer situação. Então, novamente, Paulo fala a respeito do contentamento em qualquer situação. Em qualquer cenário que Deus nos colocou, né? Em qualquer campo que Deus ali nos colocou, nos plantou. Deus nos chama de formas diferentes, mas todas são preciosas. O contentamento é aceitar o propósito divino sem inveja ou comparação. O coração satisfeito em Deus é livre da amargura e da vaidade. Busque enxergar o valor do seu chamado sem compará-lo ao do outro ou de outros. O que Deus lhe confiou é exatamente o que você precisa para glorificá-lo. Essa é a mensagem, irmãos. Deus nos chama de formas diferentes, né, para propósitos diferentes. Né? Então, o corpo de Cristo, ele tem, a igreja, tem essa diversidade, né? A verdadeira diversidade, que é essas formas, né? Até Paulo ele fala em uma de suas cartas também, que cada um, né, é como um membro de um corpo. Imagina se todos quisessem ser o braço, todos quisessem ser a perna, né, a perna direita ou esquerda. Imagina se todos quisessem ser olhos. Imagina se todos quisessem ser bocas. Essa é algo muito estranho, né? Era ser um corpo só de boca ali ia ser algo aterrorizante, né? Então é a mesma coisa. Imagina se todo mundo quisesse ser só profeta, só pregador, só evangelista, só ali pessoa que só tem o dom da palavra, o dom de conhecimento, sabedoria, de discernir línguas. Era ser algo muito sem propósito, sem
sem fruto. Porque cada dom também é para uma forma diferente de evangelizar, né? De forma diferente de atrair pessoas para a igreja. Então, cada um foi chamado de formas diferentes, para dons diferentes, para ofícios na igreja diferentes. Mas todos são igualmente preciosos. Outros, de forma inevitável, terão mais destaques, por ter uma posição ali que abrange mais, né, pessoas, alcança mais pessoas. Terá pessoas assim que têm um destaque maior, uma fama maior. Mas não se engane, meus irmãos, todos nós, independente, somos preciosos nessa seara, somos preciosos nessa grande obra de Deus. E temos que estar contentes com isso, aceitar com satisfação no espírito o propósito divino, o propósito de Deus, sem inveja, sem ali se comparar. Ó, aquele irmão ali tem mais fama do que eu. Às vezes, sei lá, a pessoa tem uma pira, a pessoa é mais elogiada do que eu, não pode. Cada um tem o seu propósito e o coração satisfeito em Deus, e isso é muito importante, essa satisfação está em Deus, está justamente nos livra dessa amargura, de cairmos nessa amargura, de às vezes se achar inferior. Aí que entra novamente aquilo que Paulo fala em Romanos 12, de se achar, não, eu devo ter mais glória, eu devo ter mais honra, eu devo ter mais prestígio. Aí cai nesse engano de se considerar melhor do que realmente é. Não, eu sou melhor, eu preciso de mais reconhecimento. Eu preciso de mais fama. Porque eu sou melhor do que fulano. Pronto, caiu na ilusão, no engano. Deixou de ser sóbrio. Quis ultrapassar a medida da fé que Deus lhe concedeu a ela. Então, cai nesse erro. A pessoa cai numa idolatria dela mesma. Aí cai nessa armadura, cai numa armadura de que é sempre se achar melhor, não estar satisfeito com o que Deus colocou para ela fazer. Aí cai na vaidade, no orgulho, na soberba e vai tudo por água abaixo. E aquilo que Deus confiou, né, em nossas mãos acaba sendo tirado dela. Porque esse orgulho nos afasta da graça de Deus. E acaba perdendo. Então, o pouco que dela foi dado será tirado. E aquela pessoa que ela ficou invejando, aquele irmão, aquela pessoa, continuará aí na obra. Até muito que foi dado a ela será tirado, colocado, né, para essa pessoa e fará algo ainda maior. Então, assim, até o pouco que ela recebeu ali da medida da fé será tirado dela e dado para outro. Então, olha o perigo disso, né? De não estar com a satisfação em Deus, estar livre dessa amargura, dessa vaidade. Então, busque enxergar o valor do seu chamado sem compará-lo ao de outros. O que Deus lhe confiou é exatamente o que você precisa para glorificar o nome dele. Não precisa de mais. Então, novamente usando eu como exemplo aqui, eu estou com esse canal. Graças a Deus, pela graça de Deus, tenho cumprido, né, com esta obra. Tenho alcançado pessoas, né, mais pessoas, edificado aqui os irmãos que já são aqui inscritos, né, que já estão sempre aqui. E eu estou feliz da vida, graças a Deus. Foi essa medida da fé que Deus me concedeu. Imagine se eu caio na vaidade de me achar maior. Não, eu preciso de mais reconhecimento, preciso de mais inscrito, de mais isso. De forma, claro, que eu desejo que o canal cresça para alcançar mais pessoas, que essa mensagem chegue a mais pessoas. Porque esse é o propósito da pregação, né? Que chegue a mais pessoas para que elas conheçam a verdade da palavra de Deus, suas vidas sejam edificadas e venham para a verdade, venham para Cristo. Não esse desejo
de vaidade vazia, de simplesmente ter a satisfação de ter um canal grande porque só por ter, né? Só para depois eu passar na cara dos outros, olha, eu tenho um canal de 1.000 inscritos, de 5.000 inscritos. Não. É buscar se satisfazer, né? Estar satisfeito com o que Deus me concedeu, sem me comparar com outros irmãos que também estão aí pelo YouTube pregando a palavra de Deus. Então, né, possamos, irmãos, ter essa consciência, né, em nossos corações, esse discernimento, esse entendimento, para não cairmos, né, nesse engano, né, da vaidade, estarmos contentes no chamado, naquilo que Deus nos chamou. Deus confiou em nossas mãos, porque isso já é muito, já é o que Deus nos confiou, exatamente para glorificarmos o nome santo dele. Então, irmãos, vindo aqui para o último versículo, né? Última passagem, que é Gálatas 6:3, perdão. O engano do orgulho. E novamente, essa passagem de Gálatas 3:6, ela é muito, ainda mais, harmoniza ainda mais com Romanos 12:3. O que Paulo escreve aqui, ó? Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Olha aí. Paulo adverte que se alguém pensa ser algo quando na verdade não é, engana-se a si mesmo. O orgulho nos cega, nos faz comparar com os outros e acreditar que somos melhores e mais importantes. Essa atitude destrói a comunhão e nos afasta, né, da humildade cristã, como o próprio Senhor Jesus nos direciona, nos ensina a ser como ele, né? Mateus 11:29, ele disse, ó, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, Paulo aqui novamente lhe adverte, né, que a pessoa, ela pensa ser algo que na verdade não é, ela está se enganando. Ela caiu na ilusão. Então, esse orgulho nos cega. Aí nos faz, novamente, né, se comparar com os outros. Acreditar que, não, eu sou melhor, eu sou maior, eu sou mais importante, eu preciso mais de prestígio. Aí não se contenta no chamado que Deus lhe deu. E se acha, né, ali, sai da sobriedade, né, da racionalidade que ela deve ter, como Romanos 12 também fala, né, Romanos 12:2, né, se considerando melhor do que realmente é. Aí já era, né? A pessoa cai numa armadilha terrível. Aí começa a se comparar com os outros, ficar se comparando. Aí essa atitude destrói a comunhão, porque ela vai acabar destruindo a comunhão com outros irmãos. Trazer ali contenda na igreja. Contenda, e isso vale até mesmo para a nossa vida secular, no meio do trabalho. Né? A pessoa ali acha que precisa de mais reconhecimento, acho que é tão bom ao ponto de receber né, ali um aumento, né, um status maior, uma promoção. Mas será mesmo que você é apto a receber uma promoção? Será que você não está se julgando de forma errada, está, né, se fazendo uma autoavaliação desonesta, né? A gente tem até nisso, até na nossa vida secular, nesses âmbitos seculares, a gente tem que observar isso também. Que muitos, não, eu quero um aumento, eu quero né, uma promoção no emprego, no trabalho, mas será que você é tão bom ao ponto de ser digno de receber isso? Será que você não está se iludindo? Você só está com a ânsia de simplesmente querer receber mais? Então é isso, até nisso a gente tem que perceber. Em outros âmbitos também, né? Então acaba destruindo ali a comunhão, você acaba caindo nessa armadura e aí ali destrói o relacionamento com as pessoas, quebra a comunhão. E isso eu estou falando principalmente na igreja, mas também para, como eu disse, em outros âmbitos, em outras áreas de nossas vidas. Então, no casamento, né, talvez também. Então, assim, a pessoa acaba destruindo a comunhão com as pessoas, o relacionamento, se afastando e afastando da humildade cristã, aquilo que a palavra, que o Senhor Jesus
nos ensina, nos deu exemplo, sermos humildes de coração. O apóstolo Paulo aponta que devemos examinar nós mesmos, reconhecer nossas limitações e aprender a depender da graça de Deus. A verdadeira grandeza está em servir com simplicidade. O orgulho distorce a nossa visão, fazendo-nos crer que somos maiores do que realmente somos. E aqui eu trazendo exemplos, irmãos. Acaba que a gente tem exemplos muito já bem conhecidos, né? De a pessoa cair nessa distorção do orgulho, e aí distorcer, né, a visão dela, ela crer que é maior do que realmente é. A gente vê o exemplo do próprio Satanás, Nabucodonosor, né, os fariseus. Então são exemplos ali bem conhecidos, né? Também tem Urias, né, que foi ali o rei que quis ser sacerdote, né, entrou ali no templo, quis entrar ali no Santo dos Santos, dar um de sacerdote, né, e teve o fim que teve, né, morreu, Deus o puniu de forma bem severa. E muitos outros enganos, até os próprios discípulos, né, eles também tentaram ali numa discussão em Lucas 22, de querer quem era o mais importante, né? Aí Jesus ali dá uma bronca neles, que diz, né, quem que quer ser o maior, sirva, né? Aquele que quer ser maior no reino de Deus, que antes sirva, seja ali servo um dos outros. Mas eu quero dar aqui um exemplo, talvez não muito conhecido, de um sujeito chamado Diótrefes. Quem é Diótrefes? Ele é citado na terceira epístola de João, em 3 João 1,9. Vamos dar uma olhadinha lá, irmãos, nessa passagem. Aqui, 3 João 3. É uma cartinha pequenininha, né? Só tem um capítulozinho só, de 15 versículos. Ele é citado no verso 9. Olha só o que João escreve. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que olha que ele fala, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Olha aí. O exemplo perfeito de uma pessoa que gostava de se achar mais importante do que os outros. E se julgava ser mais importante. Olha que coisa. E Diótrefes, quando a gente vai aqui na história dele, é dito o seguinte, ó, Diótrefes foi um homem mencionado, né, na terceira epístola de João, onde ele é descrito como alguém que não reconhece a autoridade do apóstolo João. Olha isso. Não reconhecia a autoridade do apóstolo João, que era, diga-se de passagem, né, o apóstolo amado do Senhor Jesus. Ele se opõe à recepção dos irmãos, né? Como ele fala, como o João escreveu aqui, ó, não nos recebe. Seu nome, de origem grega, significa literalmente, ó, nutrido por Zeus. Olha isso. Então ele fazia jus ao nome dele, né? Porque ele estava ali usado pelo mal, né? Para causar ali uma contenda na igreja, né? Ali se opondo à autoridade apostólica de João. Então, realmente, ele estava ali, né, nutrido por Zeus, né, por um espírito imundo, né, por um espírito ali maligno. Então, ali ele era conhecido por ser um ambicioso, orgulhoso, desrespeitoso, né, com a autoridade apostólica de João, rebelde e inóspito. O autor da carta, né, João, diz que Diótrefes tentou impedir que eles se desejavam, né, mostrar hospitalidade aos irmãos, expulsá-los da congregação. Olha aí, então, o exemplo perfeito disso, Diótrefes, ele se achava, né, ali no orgulho dele, na altivez de espírito dele, se achar mais importante, se colocando acima do apóstolo Paulo e de outros irmãos. Ou seja, ele estava causando ali um caos ali nas igrejas ali locais e justamente se afastando da graça de Deus e olha só que coisa, né? Trazendo brigas, trazendo ali quebra de comunhão, de relacionamentos,
E em vez de edificar o corpo de Cristo, estava destruindo, estava servindo como uma pedra de tropeço. Então, é muito sério, um exemplo ali perfeito, né, disso, de alguém que se acha mais importante, se julga ser maior, né, do que realmente era. E olha com o perigo, né, a pessoa cai numa mentalidade ali reprovável, né. Acaba que talvez ele tenha caído da fé, né, perdido a salvação dele por causa disso. E um outro exemplo também não muito conhecido, mas, né, que está em Atos 12, que é o exemplo de Herodes Agripa I. Vamos lá em Atos 12, 21 ao 23, que também é bem forte esse relato. Ele se colocou acima de Deus, do próprio Deus. Então, ainda mais perigoso, né? Ainda pior, que é o Atos 21. Perdão, Atos 2, dos versos 21 ao 23, ó. E no dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é a voz de Deus e não a de homem. E visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu, olha aí, comido por vermes. Olha isso. Então, o que aconteceu aqui? O povo começou a dizer ali, né, glorificar Herodes, né, é a voz de Deus, não a de homem. Em vez de Herodes ali sabendo, né, conhecendo, porque Herodes ele conhecia muito bem naquela época o evangelho, porque já estava muito disseminado em toda Israel e toda aquela região ali, naquele mundo greco-romano. Ele veio de repreender aquelas pessoas, falando: não, que voz de Deus, o quê? Eu sou um homem, eu estou aqui somente para fazer aqui um planejamento, não sou Deus, não. Então ali teria glorificado a Deus, ele teria repreendido o povo, mas não, ele provavelmente deve ter se enchido ali, né, se inflado, né, se sentindo um Deus. Aí Deus, olha aí, Deus agiu de forma ali muito semelhante, né, como agia no Antigo Testamento, né, até para aqueles que ficam fazendo essa distorção, né, não, Deus é diferente da Antiga Aliança, né, porque o Deus da Antiga Aliança mata e o Deus aqui não mata, aqui, ó, Deus ele fez, ó, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, fazendo com que ele morresse ali comido por vermes. Olha que morte terrível. E, entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e se, né, espalhar-se. Então, dois exemplos aí clássicos, né, não muito conhecidos, de a pessoa que caiu nesse orgulho, o orgulho ali distorceu a visão dela, fazendo com que se achasse maior do que realmente é. Então, o engano do orgulho nos afasta da graça de Deus, pois Deus resiste aos soberbos. Como Tiago fala em Tiago 4,6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humildade é reconhecer que tudo que temos é dom de Deus, e não mérito próprio. Examinemos-nos constantemente os nossos corações diante de Deus para que não caímos na armadilha do orgulho e da autossuficiência. Então possamos, irmãos, sempre, né, constantemente no nosso dia a dia, examinarmos nossos corações, né, em nossas orações diante de Deus, né, em nossas orações, né, fala ali, como Davi fala em Salmo 139, né, examine-me, ó Deus, se há um caminho, né, que não é correto, se há um caminho que não é do seu agrado, me conduza, né, pelas veredas retas, né, eternas. Então, examina, né, peça que Deus examine os nossos corações, como também é dito em Salmo 19, que ali o salmista ele pede ali que examine o coração dele, se há um caminho errado, algo oculto, né, que ele não está tendo discernimento. Então, examinemos nossos corações, para não cairmos nessa armadilha do orgulho e da autossuficiência, né? Se achar que é alguma coisa, sendo que tudo é pela graça de Deus. Reconheça, né, com gratidão, né? Reconhecemos com gratidão os dons que Deus nos deu e usemos, né, para edificar a igreja, como Pedro, em sua carta está escrito, né? Servia uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como dons despeceiros, né? Como bons despeceiros
na multiforme graça de Deus. 1 Pedro, né, 4:10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, com a graça que recebeu, com a medida da fé que recebeu. Servir uns aos outros. Aquele que quer ser maior no reino de Deus, sirva. Seja o menor, no sentido de servir, não se engrandecer. Como bons despeceiros na multiforme graça de Deus. Evite a comparação um com os outros, irmãos. Evite a comparação com outros irmãos. Cada um recebeu a medida diferente, mas todos são importantes no corpo de Cristo. Romanos 12:5, Paulo escreve: assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente um dos outros. Então, novamente, somos um só corpo, mas individualmente um dos outros. Pertencemos aos outros, servimos aos outros. Então, cada um recebeu uma medida diferente, outros mais, outros menos, mas ambos têm muita diferença nesta obra, no corpo de Cristo, no meio do povo de Deus. Então não nos diminuímos, e nem muito menos, né, diminuindo a forma, não, poxa, eu sou pequeno, não posso, recebi pouco de Deus. Não, se contente, não se diminua nesse sentido e nem se engrandeça. Acha o equilíbrio, é o equilíbrio perfeito, como foi dito aqui no comecinho do estudo. É o caminho do equilíbrio. Reconhecer com gratidão e com humildade aquilo que o Senhor nos concedeu e permanecer fiéis naquilo, no chamado que Ele nos deu, que Ele nos confiou em nossas mãos. Certo? Então aqui, aprenda a viver com contentamento onde Deus o colocou, né, no cenário, no ambiente, sabendo que o Senhor dirige cada passo. Salomão fala em Provérbios 3:6, reconhecendo em todos os teus caminhos, né, reconhecendo Deus em todos os teus caminhos, é Ele, e Ele endireitará as tuas veredas. Então é o Senhor que conduz os nossos passos, é o Senhor que endireita as nossas veredas. Reconheça o nosso Pai, nosso Deus em tudo que fazemos, né? Todos os nossos caminhos. Tenhamos muito cuidado com o orgulho. Ele gera ilusões, destrói relacionamentos. Novamente, ele gera essa ilusão de se achar maior, destrói relacionamentos, né? Comunhão com as pessoas, como a gente viu ali no caso de Diótrefes. E provavelmente ele destruiu centenas de relacionamentos ali, de união, de comunhão com irmãos. Causou, né, intriga, porque creio que muitos ficou ali à parte, né, tomou partido, né, de Diótrefes e ficaram ali com ele. Então levou muitos, né, ao tropeço. Está dito: a soberba procede à ruína e a altivez do espírito procede à queda. Provérbios 16, verso 18. Qual teria sido o fim, né, de Diótrefes? Será que ele teve um bom fim? Com certeza não. Se caso, né, no fim de sua vida ali não tenha se arrependido. E a gente viu o caso de Herodes Agripa I. Olha o fim que ele teve. A soberba procedeu à ruína dele. De um piscar de olhos, ele teve um fim ali terrível. Então, meus irmãos, sirvamos, né, com humildade, lembrando que o reino de Deus, grande é quem serve. Então, grande é quem serve, que ajuda um ao outro, né? Como o próprio Senhor Jesus diz, Mateus 23:11, mas o maior dentre vós será o vosso servo. Os 3 textos nos lembram que a vida cristã é marcada por humildade, contentamento e serviço. Não somos chamados a competir, mas cooperar, sermos cooperadores, ajudando uns aos outros, ajudando os anciões da igreja, né, os diáconos, presbíteros, ajudando todos os irmãos e irmãs.
Não somos chamados a buscar grandeza para nós mesmos, mas engrandecer o nome de Deus e de seu Filho Jesus. Essa é o chamado. Um deles, principalmente, é esse, é engrandecer o nome de Deus. Esse, por exemplo, está honrando o segundo mandamento. Não usais o nome de teu Deus em vão. Engrandecer o nome de Deus e do Filho, né? Do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. A verdadeira maturidade espiritual é reconhecer que somos em Deus, que realmente somos em Deus. Não cair na ilusão de se achar maior do que realmente é. Reconhecer a maturidade espiritual, você ser maduro. Se você faz isso, você já tem um nível de maturidade espiritual muito acima do normal. Reconhecer o que realmente somos em Deus. Aceitar com alegria o chamado que Ele nos deu e viver para edificar o corpo de Cristo com amor e simplicidade. Viver segundo a medida da fé é andar em humildade, contentamento e dependência de Deus. O orgulho é um engano que nos afasta da graça, mas a humildade abre caminho para o favor divino. Então, meus irmãos, é isso. Viver segundo a medida da fé, entre tantos, é andar com humildade, com contentamento no chamado, naquilo que Deus lhe confiou. Dependência de Deus, não se orgulhar, não se achar que é alguma coisa, porque o que somos é pela graça. Jesus também falou que quando ele, novamente, quando ele se declara ele que é a videira verdadeira e nós somos os ramos, ele fala, sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Então, possamos estar ligados à videira verdadeira, sermos galhos frutíferos, dependendo sempre de Deus, do Senhor Jesus Cristo, para assim não nos afastarmos da graça de Deus e sempre ter a humildade, que ela abre o caminho para o favor de Deus em nossas vidas, porque Deus ele se afasta do soberbo, ele se desliga, ele abomina o soberbo, porque que nós somos, irmãos? Que nós somos? Somos pó. Então, a humildade ela abre até favor em nossas vidas, o favor de Deus em nossas vidas. Muitas das vezes Deus ele não age, Deus ele está meio afastado da pessoa, do crente, às vezes porque ela está em soberba e orgulho. Aí endurece o coração. E Deus, para agir em nossas vidas, ele precisa de um coração mole, de um coração quebrantado, de um coração entregue às mãos dele, um coração igual ao dele, um coração igual ao do Senhor Jesus, para ele agir. Não um coração endurecido, de pedra. Então, é isso, para que Deus age em nosso favor, em nossas vidas. Que possamos, então, meus irmãos, aceitar o chamado que recebemos sem inveja nem comparação, sabendo que cada medida foi dada por um Pai sábio e amoroso, irmãos, e tudo e sempre é para a glória dele, como está dito em Salmo 115:1, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por amor e por tua fidelidade. E Romanos 11:36, porque dele e por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém, meus irmãos? Então, até foi por aqui a palavra de hoje, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, seja com todos nós, nesse grande chamado que Deus nos fez, nessa obra que Deus confiou na mão de cada um de nós, e para sempre fugirmos desse engano do orgulho, usando de forma sábia a medida da fé que Deus deu a cada um de nós. Amém, meus irmãos? Então, novamente eu peço a cada um de vocês, por gentileza, que possam deixar o vosso like, compartilhar em suas redes sociais, WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, grupos de família, para que essa mensagem chegue a mais pessoas, para que essa mensagem seja mais divulgada no YouTube, para que chegue a mais pessoas e suas vidas também sejam edificadas.
reconheça o canal. Se você é novo aqui, se inscreva. Temos estudos aqui todos os domingos a partir das 8 horas, né? Estudos bíblicos, pregações, estudos para esclarecer a respeito das Escrituras, da Palavra de Deus. Tem sido uma bênção em nossas vidas. Então é isso, meus irmãos. Eu fico por aqui. Fiquem todos com Deus, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço a todos.